fala uma coisa, a turma xinga muito o jornalismo da Globo. Eu realmente não sei. O que você acha do jornalismo da Globo? Perguntinha. Você acha que ele fala tudo a verdade? Você acha que ele tem um viés político? Você tem alguma opinião sobre isso? A Globo é a mais poderosa, né, Lorde? Acho que nem precisa ter... É a emissora que mais tem dinheiro. Então eles têm mais liberdade, provavelmente, para falar. Eu imagino, estou dando uma opinião de leigo. É isso que eu estava falando, entende? Cada veículo vai ter os seus comentaristas que têm determinado tipo de viés, vai ter reportagens que podem ser tendenciosas e tal, e vai ter reportagens que são verdadeiras, vai ter simplesmente a repercussão daquilo que um grupo de investigadores descobriu e que o jornalismo precisa repercutir quando se trata de gente relevante. Então cabe a cada um filtrar. Já falei muito sobre novelas, às vezes, inclusive, de emissoras de TV, que tem uma propaganda ideológica na novela. Todas. Pois é. Então, você precisa... Se você assiste, se você gosta de novela, inclusive de séries na Netflix, tem várias que têm mensagens políticas e ideológicas. Eu estava citando outro dia um exemplo de Scandal. Você tem ali mensagens e tal. Aí, às vezes você vai pesquisar, a roteirista da série é uma defensora do Partido Democrata, da esquerda e tal, já promoveu o jantar para o Obama e tal. Entende? Então você... se você busca entretenimento, você também tem que ter um certo filtro intelectual, por isso que vale a pena estudar esses assuntos, etc. Da mesma coisa você acompanhando o jornalismo. Inclusive, eu um tempo atrás, quando eu era colunista da Veja, eu estava assistindo por acaso uma entrevista com o autor de novelas, o Silvio de Abreu, e ele falou um negócio que eu usei muito, porque confirmava as minhas teses, inclusive. Ele falou, olha, na época da ditadura, todo o pessoal à esquerda que não estava conseguindo fazer teatro, não estava conseguindo fazer cinema, porque tinha censura, etc., veio para a TV fazer novela. Entende? Então você... E se você for ver ali aquele pessoal... Que isso, fazer veio pra TV, fazer novela era uma das coisas, né? Mas a dramaturgia na TV, então, ela se desenvolveu ali naquela época, né? Estamos falando aí por volta do final dos anos 60, começo dos anos 70 e tal, a partir de escritores, autores, com um viés mais à esquerda, e foi uma tradição que se manteve, com algumas exceções. Então, é normal que às vezes você veja numa novela uma propaganda ideológica à esquerda. Né? E isso aconteceu em 2018, bastante também, época eleitoral, mas não quer dizer, né, que todas as reportagens sobre a sujeira da direita elas sejam tendenciosas por causa disso e não tem elementos de verdade. E senão é o mesmo discurso que tem os bolsonaristas contra uma emissora grande que tinham os petistas. É igual, o Lula atacava também a Globo, assim como os bolsonaristas atacam a Globo. E você pegar uma emissora inteira, seja qual for, entende? Estou falando qualquer jornal. Nós, do antagonista da Cruz Oeste, somos atacados por todos os lados, entende? Cabe a cada um saber filtrar e saber não se guiar por esse tipo de reducionismo, entende? Vai ter aquelas pessoas, às vezes tem até ambientes plurais, com vários comentaristas de linhas diferentes, etc., mas às vezes tem os desinformantes também, entende? Você tem um sujeito que simplesmente é um sujeito que defende a legalização das drogas, defende a legalização do aborto e tal, um sujeito mais liberal no sentido americano, que é uma tradução mal feita, né? Mais à esquerda na área dos costumes. Isso é uma coisa. Outra coisa, e o sujeito defende aquilo com argumentos, né? E assim como você tem um cara mais à direita que pode defender com argumentos e tal. Às vezes eles tentam se matar uns aos outros, né? Se xingam, etc. Só que você tem também os desinformantes, aquelas pessoas que estão lá não só para passar pano, mas para vender uma narrativa falseada que beneficie o seu grupo político, que faça ele ficar bem com a patotinha. Vamos lá, vamos seguir que tem bastante pergunta. O Black mandou R$10, muito obrigado, Black. Felipe, sou apaixonado por samba assim como você. Opa, finalmente. E também sou conservador. Isso às vezes me põe em situações difíceis.
Acontece com você também? Como você encara isso? Um abraço. Ele deve estar falando sobre conservadorismo e gostar de samba. Qual é o conservador? Nome dessa pessoa? Black, é um nickname. Black, um abraço pra você, Black. Eu entendo perfeitamente. O que acontece? Os conservadores não podem gostar de samba? Claro que podem gostar do samba. O samba sempre foi democrático. Lamentavelmente, em algumas rodas de samba lá no Rio de Janeiro, começou a haver um esquerdismo acentuado, uma coisa assim contrária à presença de gente de direita. Isso acaba estimulando também os radicais de direita a reagir e tal. Eu sou totalmente contra isso. Frequentei rodas, escolas de samba a vida toda, brincava, né, que o primeiro sábado do mês era Feijoada da Portela, o segundo da Mangueira, terceiro do Império Serrano, que eu gostava muito, Jorginho do Império de sandália ali na quadra, cantando velhos sambas enredo. E no quarto sábado do mês eu descansava. Eu ia aos ensaios, ia às rodas. Você tinha um lugar que eu gostava muito, lá em Niterói, o Candongueiro, por exemplo. Eu mando um abraço para a turma do Candongueiro. Só que você tinha uma placa lá que era assim, Praça Che Guevara. Então você tem ali sambistas mais à esquerda. Agora, os caras estão lá cantando samba, que, em geral, não tem nada a ver com disputa ideológica. Não vejo conexão. Não é possível. Eu sou crítico. Eu, obviamente, sou crítico a toda mitologia em torno de uma figura como o Che Guevara. Já escrevi vários artigos a respeito disso, não preciso retornar ao tema. Então você tem as rodas de samba também, muitas vezes, tem os seus esquerdistas, mas não é tudo, não são todas, entende? E você tem uma série de sambas, inclusive conservadores. Eu estou para escrever um tempão artigos a respeito disso, porque o samba tem uma frase, agora como é que eu vou, acho que foi Robert Conquest, não sei se estou errando o nome, né? Um historiador britânico, se eu não me engano, que ele tem uma frase que é o seguinte: todo mundo é conservador nos assuntos em que conhece. Essa frase é extraordinária, porque você vê o pessoal do samba, e eles obviamente se incomodam quando eu falo isso, né? São altamente conservadores. Os sambistas mais tradicionais do Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo que na hora de falar de política, sejam muitas vezes militantes de esquerda. Agora, na hora de falar do samba, o que são? São pessoas que tentam conservar a tradição, conservar a experiência musical acumulada, que olham um pouco de soslaio, assim, olham de esgoelha, como é que se falava, né? Para gente que chega tentando revolucionar o samba. Há várias músicas, inclusive, que foram criadas, né, com um ímpeto conservador de reação aos novos revolucionários arrogantes do samba. Então você tem, por exemplo, a música Moleque Atrevido, do Jorge Aragão, que é uma reação a isso. A música que começa assim: quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fique sabendo que... como é que é? Agora eu vou esquecer a letra, né? Muito pela música, faça o favor, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Tipo, chega devagar, chega mansinho, não vem chegando desrespeitando aquele pessoal que é número baixo, como eles dizem no samba, que é raiz. A própria Beth Carvalho, ela foi lá resgatar o samba do fundo de quintal, no Cacique de Ramos, na quadra do Cacique, lá na Rua Uranos, em Ramos, no Rio de Janeiro. Revelou a grandes compositores, como o próprio Zeca Pagodinho, que veio ali um pouquinho depois, mas toda a turma, o próprio Jorge Aragão, Almir Neto, o Sombrinho, o Arlindo Cruz e os percussionistas do fundo de quintal, o Birani, Bira Presidente, Sereno, né, fora o Kleber Augusto, do violão, e eles foram fazendo no samba uma reforma prudente, que é justamente aquilo que pregava o Edmund Burke, o conservador, o pai do conservadorismo. Então você tinha um samba mais tradicional, eles adaptaram alguns instrumentos, mas eles não chegaram revolucionando de uma maneira arrogante, pelo contrário, respeitavam e respeitam até hoje imensamente a tradição dos velhos sambistas. Zeca Pagodinho, em cada show dele, ele faz reverência à velha guarda da Portela, ao Monarco, até a outros compositores de outras escolas, né? O Cartola, Carlos Cachaça, a Turma da Mangueira, Nelson Sargento. Nelson Sargento, que tem a música O Samba Agoniza, Mas Não Morre, Alguém Sempre Lhe Socorre Antes do Suspiro Derradeiro. Quer dizer, você tem ali aquela busca sempre da manutenção de não vamos perder a essência, né? Mesmo que
se tenha espaço para variações do estilo, né? Mas sem desrespeitar a tradição. Quer dizer, aprende a tradição e aí você vai fazendo as suas variações e respeita aqueles que vieram antes. Então, há várias músicas assim. O próprio Argumento, do Paulinho da Viola, é uma música... A letra é uma letra conservadora, uma música conservadora. Não se diz... como é que é? Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada já está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Você vê que é a reação dos velhos sambistas ao pessoal que está chegando, revolucionando e tal. E depois a letra é uma letra que prega justamente uma reforma devagar. Como é que ele fala? É o velho marinheiro, leva o barco devagar. Então você vai com calma. Isso é exatamente a tradição do pensamento conservador. É o que o Edmund Burke pregava lá no governo britânico, para o país, para o Reino Unido como um todo. Eram reformas prudentes, não a revolução destrutiva. Às vezes ele até preferia, se tivesse algumas coisas que eram incômodos, mas que alterá-las geraria problemas muito maiores, talvez fosse melhor deixar como está, porque aqueles problemas que já existiam já eram conhecidos e já se sabia lidar com eles, né? E se não, a gente faz as reformas. E ele propôs reformas, de fato. Tanto que o Russell Kirk, quando fala dele, ele fala que ele era conservador e progressista ao mesmo tempo. Isso é discutível, esse tipo de colocação, porque se tem uma falsa impressão de que o conservador só quer manter tudo. Não, o conservador ele é completamente sujeito a mudanças, desde que essas mudanças sejam em benefício, né, da sociedade e levando em consideração todas as circunstâncias e a tradição, a experiência humana acumulada. Então, os sambistas, mesmo às vezes sendo de esquerda na política, eles são muito conservadores nos assuntos que eles dominam. Eu acabei antecipando aqui muito da reflexão que eu ainda vou fazer mais detalhadamente por escrito, mas muito obrigado ao